Bom dia! Uma linda segunda-feira para vocês. Vou esperar um minutinho aqui o Instagram avisar todo mundo que a gente está começando a nossa live tradicional já de segunda-feira. Oi, Amanda, bom dia. Obrigada pela presença. Vamos dar só mais um minutinho para o Instagram avisar as pessoas que a gente está aqui, porque o tema de hoje é um tema bacana. Eu sempre penso em tudo com muito carinho para trazer um conteúdo que seja de valor para vocês. Sobrancelhas Daniela, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Tatiane, bom dia, obrigada pela presença. Já a gente vai começar a nossa live de segunda. Obrigada por estarem aqui. Lembrem-se que a qualquer momento vocês podem fazer as perguntas que quiserem, podem participar. Bom dia, Dani! E eu tô aqui para entregar um conteúdo de valor para vocês. A minha ideia é poder fazer a diferença. E hoje é segunda-feira, é dia da gente começar com todas essas transformações, né? Já iniciar a semana nesse clima de mudança, de trazer um diferencial para o nosso trabalho, de se melhorar e de buscar conteúdo que está aí disponível. Eu tô aqui. Se vocês têm amigos ou amigas da mesma área, pode encaminhar essa live, tenho certeza que vai ajudar também essas pessoas. E vamos lá então para o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre os 5 pilares fundamentais para micropigmentação natural. O que é que a gente precisa acertar para garantir a entrega do resultado da micropigmentação natural que a gente deseja para se realizar profissionalmente e que a nossa cliente deseja, por isso que ela veio buscar a gente. Recebo mensagens das pessoas falando: Jô, eu faço os fios fininhos e tudo mais e eles não fixam, eu não me sinto feliz, a cliente não tá feliz, as clientes não voltam quando eu fazia errado. Eu consegui atender mais gente, mas eu me senti insatisfeita. E como é importante a gente se sentir realizado com aquilo que a gente está fazendo, como isso transmite essa alegria e essa satisfação para a nossa cliente. Então vamos lá, os 5 pilares para a gente alcançar a micropigmentação natural. O primeiro pilar é a cor. Se a gente acertar na cor, a gente já começou a caminhar na direção certa. A cor, vejo muitos profissionais com essa dúvida, como escolher a cor do pigmento. Existe muito receio, a cliente não quer nada marcado e ela pede às vezes, eu quero bem clarinha, ou vocês até podem errar a escolha do pigmento pensando que é a cor do pigmento que vai trazer a naturalidade, a cor clara que vai trazer a naturalidade. E o grande segredo para a gente acertar na micropigmentação natural é a cor perfeita. Qual é essa cor? A cor mais parecida com o tom da sobrancelha da sua cliente. Jô, mas eu uso luzes, o meu cabelo é mais claro. Faço isso porque eu escuto muito essa pergunta de clientes e de profissionais também. Minha cliente tem o cabelo loiro, mas a sobrancelha é bem escura. Ela faz luzes e a sobrancelha é bem escura. Não tenham dúvidas, o acerto é garantido se você aproximar a cor do seu pigmento à cor da sobrancelha da sua cliente, independentemente de qual é a marca do pigmento que você está usando, você vai conseguir uma tonalidade que seja bem próxima da cor da sobrancelha da sua cliente. Lembrem-se também que as sobrancelhas têm uma tonalidade mais fria. Os pelinhos da sobrancelha, de modo geral, até para as ruivas, são pelos de tonalidade mais fria. Então, cuidado ao usar os pigmentos que precisam ser aquecidos, cuidado com eles, porque às vezes a gente pode aquecer demais. Na hora ali fica uma tonalidade interessante, mas depois no desbotamento e tudo mais, a gente tem a predominância de um tom quente. E o avermelhado, o alaranjado é algo que não funciona para 99% das pessoas, certo? Com sobrancelhas, o acerto tá sempre na tonalidade mais fria.
porque, né, com o passar do tempo, com o desbotamento, a gente vai ter uma tonalidade um pouquinho mais acinzentada e ela se mistura melhor, com mais facilidade, com mais naturalidade a maioria das tonalidades de sobrancelha. Se a gente fica com um fundo avermelhado, isso não adianta, porque sempre vai chamar muita atenção. Imagina se eu tivesse aqui por dentro da minha sobrancelha uma sombra levemente avermelhada. Não funciona, mas eu tô aqui com a minha micropigmentação, que já tá bem desbotada, por sinal, e ela é levemente acinzentada. Como resultado, fica tão natural que a maior parte das pessoas me pergunta, né? Ah, a sua sobrancelha é assim natural, né? É tão bom que não precisa fazer nada. E eu, gente, eu tenho uma micro que tá aqui e que tá fazendo toda a diferença. E é legal, né, lembrar, quando vocês estiverem atendendo ao cliente de vocês, tem uma micropigmentação bonita. Se a sua sobrancelha não tá bonita, como é que você vai oferecer o seu serviço para sua cliente? Né? Então essa coerência aí na hora de lidar com ela, mostrar que para você, mesmo você, no meu caso, né, eu tendo a sobrancelha bem escura, eu tenho uma micropigmentação feita numa tonalidade bem escura. A minha sobrancelha foi feita com o Black da Fibraus, o Black puro. Ele não é um pigmento preto, muito embora Black seja preto em inglês, mas ele não é um pigmento preto, ele é um marrom bem escuro, bem profundo e bem frio. E assim ela consegue confiar que a gente alcança a naturalidade mesmo para uma sobrancelha escura. Então, se não é o seu caso, se você não tem já uma sobrancelha escura, tenha fotos. Mostre para sua cliente. Olha só, esse aqui é uma sobrancelha escura. Vê como fica natural, você percebe como a micropigmentação é natural, mas a gente vai chegar nesse pilar aí que faz toda a diferença. Bom dia, Carla! Sua sobrancelha é o alvo do meu trabalho. Vamos lá, bora! Bora que eu vou ensinar para vocês, vou mostrar aqui vários elementos que eu uso no meu dia a dia para compor o meu trabalho e vocês vão agora aprender um monte sobre esses 5 pilares que para mim são os fundamentais para a gente conseguir alcançar a micropigmentação natural. Bom dia, Jurema, bom dia, Renata, bom dia, Liliane. Meninas, participem, perguntem, eu tô aqui para acompanhar vocês. Vamos para o segundo pilar fundamental aí da micropigmentação natural, é o design. O design, se a gente acerta no design, a gente também já percorreu um bom caminho para conseguir uma micropigmentação natural. O design é o mais importante dele, e eu viro meio papagaia com isso, tá, gente? Eu repito várias e várias vezes. Se a gente quer algo natural, é fundamental que a gente respeite a natureza, né, o nosso universo natural e a natureza da cliente. Então a gente vai criar um design que é só para ela. A gente vai pensar na sobrancelha dela para compor esse novo desenho. O que significa isso? Se ela tiver uma sobrancelha mais fina, a gente vai respeitar essa característica e vai fazer uma nova sobrancelha, vai propor uma micropigmentação também mais fina. Se a sobrancelha dela é muito reta, se ela não tem ponto alto, a gente vai criar um ponto alto, mas a gente não vai levantar a sobrancelha dela. A gente vai ajustar para que essa correção traga equilíbrio para essa sobrancelha, para que a gente consiga ajustar esse formato e trazer essa sobrancelha para uma proporção mais interessante. Por isso que o design não tem medidas padronizadas. Se a gente pensar em medidas padronizadas, a gente vai fazer caca na sobrancelha das nossas clientes. Se a gente pensar, mas toda sobrancelha tem que ter 0,8 milímetros de espessura. Isso são coisas que eu aprendi em curso e eu precisei rasgar isso tudo e abrir a minha cabeça para conseguir chegar nos resultados que eu chego hoje. Eu precisei desconstruir uma série de conceitos que me ensinaram e que não funcionam. Não adianta, não funciona. A regra só funciona se a gente consegue adaptar a cada pessoa. E foi aí que eu desenvolvi o meu método de design, onde eu respeito a proporção e não a medida.
Quando que a gente usa a proporção? Se a gente quiser fazer uma receita e meia de bolo, por exemplo, a gente vai aumentar essa receita na proporção. Não quer dizer que a gente vai usar a medidinha literal, a gente vai fazer uma receita em meia, a gente vai usar uma medida em meia. E se a cliente for uma mulher grande, a gente vai ter aquela mesma proporção para repetir. E essa proporção é o grande segredo para que a gente tenha equilíbrio entre o tamanho do corpo e da cauda, entre a espessura do início e a espessura do ponto alto. Quando a gente acerta nisso e a gente compreende que os ajustes que a gente vai fazer com o design, né, nessa micropigmentação, que os ajustes que a gente vai trazer para essa cliente são ajustes sutis e que com essa sutileza ela vai muito mais longe do que se a gente pegar uma coisa padronizada e puser no rosto dela ali uma sobrancelha que é arqueada, que é muito larga, né? Pensar numa senhora, por exemplo. A gente tem uma questão que acontece com a maturidade, que é a mudança das características da sobrancelha. Não é só, tirei errado por muito tempo. Não, a gente tem, com a chegada do climatério, da menopausa, a gente tem uma mudança na espessura dos fios, no espaçamento das sobrancelhas e na espessura do corpo da sobrancelha. As sobrancelhas ficam naturalmente mais finas, não é só porque a gente removeu pelinhos, isso tem a ver com a produção hormonal. Então não faz sentido eu pegar uma senhora que já tem uma sobrancelha fina, que dentro dessa amostragem de faixa etária, a maioria das mulheres tem sobrancelhas finas, ou seja, é adequado que eu crie também uma sobrancelha um pouquinho mais fina. E aí a gente vai acertar assim, muito, porque o que a gente quer é o resultado natural. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Verdade que eu tenho mais cuidado, eu sou micropigmentadora há pouco tempo. Gostei da sua energia, obrigada, Amanda. Eu começo a segunda-feira aqui muito animada para fazer a live para vocês, porque é o momento que eu começo a minha semana de trabalho. Esse é o meu primeiro passo da semana de trabalho, então eu venho muito animada mesmo. Aproveita o máximo dos pelos da cliente. Exatamente, Amanda. É fundamental quando a gente vai construir esse desenho que a gente respeite o desenho da cliente, aproveitando o máximo de pelos. Não caiam na cilada de arquear uma sobrancelha removendo a cauda natural. Não caiam. É fundamental que a gente compreenda o design dessa cliente e que a gente componha. E se ela tiver a vontade, eu queria muito erguer o meu olhar, isso acontece muito, né? É uma queixa muito comum. E a gente vai falar para ela de outros procedimentos que ela pode fazer, que são adjacentes aí, que podem compor com a maquiagem. Então estudem, saibam e fiquem inteirados desses procedimentos. Então a gente tem os fios, a gente tem a aplicação de toxina, a gente tem que avaliar às vezes se essa cliente já tem a pálpebra muito caidinha e que talvez precise tirar um pouquinho dessa pele para ela ter a sensação de abertura no olhar. Converse com muito jeito e tudo mais, mas eu fico empolgada, eu fico querendo chegar lá no último pilar. Calma. Obrigada, Liliane. Obrigada. Então, do design, não caiam na maior cilada da micropigmentação, que é desenhar fora da região de pelos da cliente. Ou, pior ainda, desenhar muito fora ou remover a cauda. Não façam isso, tá bom, gente? Não pode remover a cauda da sobrancelha da cliente. A gente tem casos raríssimos, muito pontuais e muito específicos, onde algo parecido com isso pode acontecer. Conversem muito com a cliente de vocês, estruturem esse atendimento muito bem, tá? Mas evitem e não caiam nessa, porque micropigmentação é um procedimento bidimensional, é um desenho na pele da cliente. E os pelinhos são tridimensionais, eles crescem para fora, eles têm volume, eles têm a incidência da luz, tem sombra, tem brilho. Então, se a gente pega e faz metade de uma sobrancelha com pelo e a outra metade só a micro,
não vai ter como a gente enganar isso por muito tempo. 2 meses depois já vai estar aparente ali o procedimento e aí a gente não alcançou o nosso resultado natural. Você faz o design à mão livre? Faço o design à mão livre, porque a melhor régua é essa aqui, ó. O olhômetro da gente, por isso que é olhar afiado, estudar sempre. Tempo livre não é livre, é tempo de estudo. Se a cliente faltou, você usa esse tempo que você já tinha para dedicar ao seu trabalho e você treina até conseguir acertar esse design. Se vocês quiserem, eu mando para vocês uma foto para vocês treinarem. É um treino de design. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá ali naquela apostila ali onde tem um... Essa aí. Isso. Acho que essa não tem nenhuma correção. Pega outra pra mim, por favor. Essa aqui, ó. Essa, boa. Obrigada. Aqui, ó, gente. Se vocês quiserem, mandem por direct o e-mail de vocês e eu mando uma imagem dessas. O que é bacana? Olha só, vou pegar a mesma imagem para vocês verem o que é que eu faço para treinar o meu olhar e treinar a mão livre, tá? Nada de medidas. Esqueçam medidas. Aqui. Essa é até uma foto, tem um vídeo mostrando essa foto aqui, ó. Eu mostrei, tá lá no feed, como arquear uma sobrancelha reta. E aí a foto tá assim, vocês imprimem ela a laser. É impressão normal, vai na casa de cópia, na gráfica. Casa de cópias é o lugar que eu faço aqui na minha cidade. E aí vocês vão fazer a proposta da correção desse design. Como é que eu faço para arquear essa sobrancelha sem que perca a naturalidade e sem comprometer os pelinhos da cliente? Como eu faço para arquear uma sobrancelha? Olhem só que micropigmentação bonita que vai ficar. Como eu faço para arquear uma sobrancelha? Tem esse vídeo lá no feed. Dá uma deslizadinha lá para baixo, vocês vão reconhecer essa moça aqui. E eu mostrei como fazer para arquear, poupando ao máximo os pelos da cliente e respeitando da melhor maneira possível as características dela, porque ela não ficaria bem de sobrancelhas arqueadas assim. A gente ia interferir na aparência dela, a gente ia comunicar uma outra emoção, uma outra intenção. Se a gente arqueasse a sobrancelha dela demais, consequentemente, a gente prejudicaria a comunicação não verbal dela, tá? O design é importante a gente acertar por esse motivo, pela naturalidade. A naturalidade tem a ver com enxergar o procedimento de micropigmentação e tem a ver também com a comunicação não verbal dessa cliente com o mundo, na interação dela com as outras pessoas. A gente não pode alterar isso, ou a gente vai alterar com intenção. Se é uma pessoa que parece brava e ela já tiver as sobrancelhas muito arqueadas, a gente vai suavizar esse arqueamento. Se a pessoa tem o olhar caído, a gente pode trazer um pouquinho do ponto alto, que foi o que eu fiz aqui, mas vocês percebem que não é uma sobrancelha muito angulada, continua uma sobrancelha mais reta, só que ela tem ponto alto e eu estendi um pouquinho a cauda. Então é importante a gente pensar nesse equilíbrio, tá? E trazer da cliente aquilo que ela deseja mostrar. Isso a gente vai também chegar nesse pilar. Eu fico aqui, eu tô até energizada demais. É água, tá, gente? Não é café, não é nada que tem aqui. Terceiro pilar para a gente alcançar a micropigmentação natural. A trama. A trama é a maneira que a gente vai encaixar os fios nessa sobrancelha. Porque, gente, tem que acabar a era da sobrancelha em código de barra. Vamos combinar que tudo evoluiu, a nossa percepção visual evoluiu, as técnicas evoluíram e tem muita gente disponibilizando aí umas técnicas incríveis. A gente tem tramas, vocês percebem quando vocês olham de pertinho o meu trabalho, que a ideia é trazer fiozinhos bem fininhos, que compõem com o movimento da sobrancelha. Não dá mais pra gente pensar em micropigmentação natural e fazer código de barras, ou fazer aquela cerquinha,
Vou mostrar aqui pra vocês no papel um pouco do que a gente não pode fazer. E se você estiver fazendo, corre melhorar essa situação aí, porque não dá mais pra ser desse jeito. Sobrancelha de cerquinha, sobrancelha de código de barra, sobrancelha de escama, não dá pra fazer. Se for no supermercado, faz a leitura, exatamente. Olha aí, imagina você chegar no supermercado e falar, opa, deixa eu passar aqui a minha sobrancelha de produto, ver quanto custa. Tem isso, né, gente? Quanto custa uma sobrancelha de código de barra? E quanto custa uma sobrancelha que é bem feita, que é harmoniosa, que todo mundo olha e fala, nossa, como você tá linda. E a pessoa não sabe dizer o que foi que você fez. Quanto custa? Qual é a diferença desses valores? E aí a gente quer também dar certo profissionalmente. Dar certo profissionalmente o que é? É a gente se sentir realizada. Pra gente se sentir realizada, a gente tem que estar satisfeito com o resultado que a gente entrega e a gente tem que estar satisfeito também. A gente tem que conseguir ganhar o dinheiro que a gente precisa para alcançar os nossos sonhos. O que a gente quer com a nossa família, o que a gente quer pra gente. Eu fiquei até arrepiada, Fiquei até arrepiada. Pra mim é muito importante isso, em especial quando eu penso na minha família. Eu tô em breve realizando o sonho da casa própria. Não tenho minha casa ainda, mas terei. E então é pra gente pensar nos nossos sonhos, a gente se sente realizada no nosso dia a dia, vendo a nossa cliente feliz e satisfeita e a gente também feliz e satisfeito, podendo fazer cursos especiais, podendo se aprimorar, podendo ter uma estrutura mais bonita, mais bacana, mais especial para nossa cliente e alcançando os nossos sonhos pessoais, uma viagem, proporcionar um curso para os nossos filhos. Eu tô aqui toda arrepiada, gente. Ixi, hoje eu tô achando que eu vou ficar mais emocionada ainda, mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que não fazer. Se vocês estiverem fazendo isso, corram, mudem, apaguem já tem sua casa própria, já está abençoada. Obrigada, Amanda. Obrigada, Liliane. Muito obrigada pela torcida de vocês. Vamos lá, eu vou abaixar aqui para poder mostrar uma sobrancelha no papel. Vou esconder os comentários um pouquinho. Escondo ou não escondo? Porque ele acaba tampando, né, um pouquinho. Você consegue ver os comentários assim? Eu acho que o último que entra dá pra ver. O computador é diferente. Então eu vou deixar os comentários para se vocês tiverem alguma pergunta, mas é para que vocês consigam visualizar o que não fazer. Não é para aprender, tá, gente? Viu? Aqui, não é para aprender a fazer errado, não. É só para visualizar. Se vocês estiverem fazendo assim, corram, porque tem que ajustar esse jeitinho de fazer. Então, vamos lá. Deixa eu abaixar aqui. Pode esconder, dá para ver o último, né? Olha só. Eu tenho aqui um desenho de uma sobrancelha, que eu já deixo pronto, impresso, tá? Eu faço cópias, tenho vários. Isso aqui é outro treino que vocês podem fazer para treinar tramas, estudar o design, aperfeiçoarem o design aqui. Quem quiser printar, pode printar. Aperfeiçoar o design de vocês e em seguida treinar tramas. Gente, o que a gente vê muito feito por aí? Tá dando pra ver bem? Tá? A gente vê isso aqui, Você tirou as perguntas, né? Tirei. Tá. Isso aqui, Isso aqui, fiozinho. Ai, o meu fio tá lindo, super fininho. Mas você tem um código de barras, você não tem uma sobrancelha. E aí, pra completar, você vem aqui, a pessoa vem e faz mais. Daí ficou idêntico a um código de barras. Quando a gente observa a sobrancelha da nossa cliente, não é assim. A gente tem movimento, a gente tem fluidez. Aqui uma foto bem de pertinho para vocês verem como é o caimento de uma sobrancelha natural. Não é cerquinha, cerquinha, cerquinha. Não é, isso aqui não existe, Essa história aqui não existe. Aí a gente vê, pra piorar, a gente vê aqueles fios que são assim, super longos e bem redondos. E aí chega na cauda, eles vão fazendo assim, Quem já viu isso daqui? Um fio gigante. Eu queria entender, que sobrancelha natural que tem fios assim tão compridos?
Vocês percebem, gente, vendo uma sobrancelha bem de pertinho? Essa aqui é a foto de uma sobrancelha de uma cliente minha. Eu imprimi e mandei laminar. Também é outro treino maravilhoso. Observam que os fiozinhos são sempre bem pequenininhos e a gente tem que respeitar isso. Aí, para completar essa sobrancelha, a gente vê isso daqui, ó. Que é o choque da trama, né? Você não tem um alinhamento que ajuste essa história toda. Não, os fios de baixo vêm e se chocam contra os fios de cima. E aí, para completar isso, a gente tem a cauda e termina com essa cauda em escamas. Parecem setas. Conseguem ver? O que vocês acham de uma sobrancelha como essa? Vocês acham que isso aqui vai ficar natural? Vocês acham que quando a gente olhar para a cliente, a gente vai ter naturalidade nesse resultado? Ó, deixa eu voltar aqui para mim. Ai, a carinha de triste, é de entristecer. Eu aprendi exatamente assim no curso que eu fiz. Ai, Dani, eu sinto muito que você tenha aprendido assim, mas existem outras formas. Olha aqui, deixa eu pegar um rascunho aqui pra vocês. Gente, eu nem ia desenhar, nem ia mostrar esse rascunho, mas eu acho que vai valer a pena, tá lá em cima também, desculpa. Um trabalho de uma criança de 4 anos de idade. Exatamente, é isso aqui, ó, vários. Ó, aqui um caimento natural. Olhem a diferença disso para isso. A gente quer oferecer essa história aqui para nossa cliente ou a gente quer oferecer essa história? Por que eu falo isso, gente? Porque a trama é fundamental para a gente estruturar essa sobrancelha, para que a gente crie esse procedimento da maneira mais sutil, mais suave possível. Já ouvi pessoas dizerem que fios curtos tendem a diminuir na cicatrização. Como assim, Carla? Como que eles tendem a diminuir na cicatrização? Eu acho que a pessoa que tem esse fio que diminui, me conta como é. E aí a gente segue a partir daí. Eles encurtam assim? Na cicatrização eles ficam menores ainda? Vamos ver o que você me conta. Da trama, encolhem. Carla, conta pra gente como é, tá? Pra eu poder ver se eu consigo sanar essa dúvida. Se eles diminuem de espessura, tá perfeito, porque a gente precisa de fios finíssimos, né, gente? Pra conseguir uma micropigmentação super natural, a gente precisa desses fios muito delicados. A questão é a gente conseguir acertar na fixação deles. A gente precisa saber fazer essa fissura para que esses fios sejam finíssimos e fixem em uma passada. Aproveitando esse gancho, no dia 11 de abril, às 20 horas, eu vou fazer um evento que eu chamo de fixação perfeita. Lá eu vou falar sobre tramas, sobre arquitetura, sobre fios, sobre o manuseio do tebori para a gente conseguir fios finíssimos que fixam com uma passada. Então, talvez se eles estão encolhendo, se eles estão ficando curtos, tenha algum erro aí na execução, no manuseio do tebori para conseguir compor isso. Mas para a gente conseguir uma micropigmentação natural, o ideal é que a gente trabalhe com fios mais curtinhos que respeitem a natureza da sobrancelha da cliente. Na minha opinião, se a gente vai fazer fios gigantes e tudo mais, vale mais a pena a gente partir para uma shadow, né? Fazer uma sobrancelha shadow bem suave. Tem profissionais que executam essa técnica muito bem, mas para a gente fazer fios que não se encaixam com a arquitetura natural da cliente, não vejo por que fazer fios. Eu acho que é pegar o nosso trabalho, que é muito leve, muito natural, muito sutil, e jogar ele fora, fazer um rabisco. Não vejo sentido. Vamos lá. Depois das tramas, a gente tem a intensidade. A gente tem agora como pilares fundamentais a cor, o design, a trama e a intensidade. O que é a intensidade, meu povo? A intensidade é a
quantidade de fios que a gente vai trazer para essa micropigmentação. Deixa eu só voltar aqui. A Carla respondeu. Ela diz que qualquer corte no corpo tende a encolher e a sobrancelha não é diferente. Talvez ela esteja falando da questão da retração do tecido na cicatrização. Se a gente fizer a fissura do fio na camada correta, que é idealmente a derme papilar, isso é muito superficial. Essa retração não é tão expressiva quanto num corte de uma cirurgia, por exemplo, porque aí realmente a gente vai ter uma criação de uma fibrose e isso vai encolher a cicatriz. Com relação à micropigmentação, a gente vai fazer, a gente pode compensar esse pequeno ajuste na hora que a gente cria o desenho. A gente pode fazer ele minimamente mais a sobrancelha mais larguinha, porque ele desbota, não é que ele encolhe, tá? Não é que a pele encolhe, é que a gente pode ter um pequeno desbotamento nas pontas do fio. Por que isso? Porque a gente tem que acertar o movimento do tebori. A gente tem que saber sobre o movimento do tebori e um deles é o pêndulo. O pêndulo faz com que a gente tenha menor profundidade no início do movimento, maior profundidade no meio, no centro do movimento e menor profundidade na outra ponta, né, na saída da lâmina da pele. Então, se a gente acertar nesse movimento, a gente pode sim ter um desbotamento maior pelas bordas. Mas isso é desbotamento, não é um encolhimento do tecido. Tá? Pode ter certeza disso, Carla. Vamos retomar os nossos pilares? A gente tem agora a intensidade da trama. Então, a gente acertou na cor, a gente escolheu exatamente a cor da nossa cliente, da sobrancelha da nossa cliente. A gente acertou o desenho, vai fazer um design maravilhoso na sobrancelha dela. A gente vai criar uma trama que seja o mais próximo possível do caimento dos fios da sobrancelha dela, e a gente pode adaptar as nossas tramas para cada sobrancelha. E aí, a questão da intensidade é que a gente vai dosar a quantidade de pelos necessária para compor a sobrancelha da sua cliente. Pode sim, Liliane, é só clicar no aviãozinho que está aqui embaixo, no canto direito da tela, e aí você manda para quem você quiser. Então, a intensidade é a quantidade de fios que a gente vai colocar em cada sobrancelha. Vamos supor, uma pessoa que tem a sobrancelha como eu, com bastante pelo, grosso e bem próximo. Eu preciso criar uma trama que acompanhe essa ideia, acompanhe o fato de que eu tenho os pelinhos naturais bem próximos, criando um preenchimento bem grande. Quando a cliente tem os pelinhos bem ralinhos, bem fininhos e um pouquinho mais esparsos, a gente vai respeitar e vai também criar a nossa trama com um pouquinho mais de afastamento de um fiozinho para o outro. Vocês percebem aqui, ó, a gente tem, nessa trama, a gente tem um pouquinho mais de afastamento aqui no início. E aqui na cauda, no corpo e na cauda, a gente tem os fiozinhos um pouquinho mais próximos. Vocês percebem como isso traz uma diferença no volume de preenchimento, na intensidade do preenchimento? Então, a gente pensar nessa construção da sobrancelha é o que vai trazer naturalidade. Eu sempre busco o início mais suave e o corpo e a cauda mais densos em quantidade de fios. Quantidade no sentido de proximidade, não quer dizer que eu vá fazendo um monte de fiozinho, um agarradinho no outro. Até porque, se vocês perceberem, ó, eu fiz a ramificação e eu segui um certo padrão aqui. Eu tenho 3 ramificações nessa trama que eu criei nessa sobrancelha. E aí a gente consegue uma intensidade diferente. Vou mostrar... Desculpa, gente, tô com um fiapinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui uma outra maneira de visualizar essa questão da intensidade. Hoje em dia a gente vê muito sobrancelha padronizada. Cada sobrancelha é diferente uma da outra. A Delice, exatamente isso. A gente tem que fazer uma sobrancelha específica para aquela cliente, assim como um atendimento específico. O que é esse atendimento? É essa conversa com a cliente. A gente vai ver o que ela quer.
A gente vai entender o que ela quer. E aí a gente vai desenvolver o nosso trabalho específico para acomodar aquela necessidade. Por exemplo, a minha sobrancelha só foi trabalhada com fios nos contornos. Eu não tenho necessidade de preenchimento por dentro. Eu só preciso dos contornos. Então, a gente fez só essa parte aqui, ó. Só esse primeiro esqueleto e a primeira ramificação. Estou falando de esqueleto e ramificação porque é uma maneira mais simplificada da gente falar sobre a trama. Mas a gente trabalhou só os contornos. E aí a gente vai fazer de acordo com a necessidade de cada cliente. Se ela tiver aquela sobrancelha em vírgula, por exemplo, a gente precisa trazer os fiozinhos um pouquinho mais aproximados aonde ela tem uma falha. E a gente talvez nem precise fazer aonde ela já tem bastante intensidade. Faça uma análise criteriosa para criar a trama e a intensidade da trama. A Liliane está perguntando aqui, fios próximos na cicatrização não tendem a expandir? Gente, a expansão do fio, ela está muito relacionada à forma de fazer esses fios. A fixação perfeita, ela precisa de alguns pontos para que a gente alcance os fiozinhos que fixam com uma passada. Eles não têm expansão, como aqueles fios que a gente fica repassando, tá? Isso é o que gera expansão. O que gera maior expansão no fio é fazer o fio errado, é criar essa fissura da maneira errada. E aí vai expandir. Aí, às vezes, até uma coisa que parece que tá fininho ali na hora, ou não fixa, ou expande, porque a gente tem um esgarçamento das fibras, a gente não tem uma boa condição de cicatrização. Então, se a gente acerta, se a gente sabe fazer esses fios da maneira correta, a gente não tem expansão, tá? A gente tem fios muito fininhos que permanecem fininhos meses depois da micropigmentação. Eles podem perder aquela definição absurda dos primeiros meses, já aí depois de 6, 7, 8 meses, porque o nosso organismo vai fazer a absorção, a quebra desse pigmento, tá? Então essa coisa da cliente voltar e ela não ter definição na sobrancelha dela, ela ter expansão, isso aí 30 dias depois é um erro na execução da técnica, tá? Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Se eu concordo com esse repasse de fios, nem a pau! Não concordo. Carla, a gente não deve repassar os fios. Por que a gente não deve repassar os fios? Quando a gente faz a fissura, assim como te falaram, a gente está criando um machucado na pele. A gente está gerando uma cicatriz, perdão. Vocês concordam que se a gente passa uma vez, a gente lesionou o tecido? Se a gente ficar insistindo naquele tecido que está machucado, a gente vai criar mais lesão. Se a gente criar mais lesão nessa pele, a gente vai ter bordas indefinidas, bordas esgarçadas desse fio, e a gente vai conseguir, na hora que ele se conecta, a gente vai ter prejudicado essa história. Então a gente vai ter um problema de definição. Depois quem quiser, me manda por direct o e-mail de vocês, eu vou compartilhar uma imagem para provar para vocês a diferença de um resultado que tem repasse e um resultado que não tem repasse. Tá? Eu tenho muita tranquilidade, porque eu já fiz repassando 1, 2, 3 vezes e a cliente chegava e eu tinha que refazer o procedimento. Então o repasse, ele não leva a gente a lugar nenhum, tá? Então, de jeito nenhum eu concordo com o repasse. Pode acontecer de forma pontual, mas é pontual. O ideal é que a gente acerte esses fios em uma passada só. No dia 11 de abril, às 8 horas, eu vou fazer o evento que eu chamo de fixação perfeita. Lá eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre o manuseio do Tebori, sobre o que a gente precisa fazer para alcançar a micropigmentação natural, com tramas e fios finíssimos que fixam com uma passada. Certo, gente? Para participar tem que se inscrever, o link tá lá na bio. Clica no link e se inscreve. O evento é totalmente online e gratuito, tá bom? Não vai ser aberto. Você tem que se inscrever para participar. Então, terminando a live, já corre lá, clica no link, já avisa suas amigas e amigos da micropigmentação que vamos falar sobre fios que fixam com uma passada só, pra gente acabar com essa história de expansão de fios e a gente poder criar um trabalho assim na sobrancelha da nossa cliente, sem ter medo disso virar um borrão,
certo? Ó, sobre a intensidade, vou mostrar para vocês aqui um exemplo num tecidinho. A intensidade, quanto menos fios a gente tiver, mais transparência a gente vai ter. Na hora que eu coloco mais fios nessa sobrancelha, eu vou aumentar a quantidade de preenchimento. Na hora que eu aproximo os fiozinhos, a gente consegue mais preenchimento. Então aqui, ó, se eu tô criando uma trama com os fios afastados, eu tenho esse espaço, esse espaço e esse espaço. Na hora que eu coloco mais fios, eu consegui uma cobertura maior para compor a sobrancelha da minha cliente. Se ela tiver sobrancelhas com fiozinhos bem juntinhos, a gente vai criar fiozinhos mais próximos. Se ela tiver uma sobrancelha mais esparsa, para que a gente não impacte demais e crie o natural, que é o parecido com a natureza dela, a gente vai fazer menos fios. Menos fios significa respeitar um certo espaçamento entre eles, para que a gente tenha mais transparência. Aqui, ó, tá vendo como a gente tem transparência nesse tecido? Se eu dobrar esse tecido e colocar mais fios, percebem que eu perdi a transparência? Então aquele efeito de mais levinho, mais ralinho, eu vou conseguir com menor quantidade de fios. Se eu quiser dar mais preenchimento, eu vou conseguir com maior proximidade dos fios, uma maior quantidade dos fios, tá? Então, lembrem-se disso quando vocês forem compor a sobrancelha da cliente de vocês para acertar na intensidade e conseguir ajustar um início mais suave, para as loiras, às vezes, que quando elas têm os pelinhos finos, fazer esses fiozinhos respeitando esse espaçamento, em especial no início, nunca aproximem demais. No início, porque o natural é a gente ter um pouquinho de transparência no início. Natural é tudo aquilo que imita a natureza, tanto como o universo como um todo, porque a gente na natureza não tem linhas retas, não tem biquinho aqui, não tem quina aqui no canto da sobrancelha, então respeitem o natural. E para arrematar os nossos 5 pilares, a gente já falou de cor, de design, de trama, de intensidade e agora a gente vai para a expectativa da cliente. E aí é que tá o jogo de cintura de vocês, de conversar com a cliente de vocês e explicar o que é que vai, o que vai resultar na naturalidade para ela, porque às vezes ela quer uma super sobrancelha bem larga, bem arqueada, bem escura ou bem preenchida, e ela tem ali uma sobrancelha bem fininha, com pelos claros, bem fininhos. O que vai compor para ela, o que vai realçar a beleza dela, o que vai garantir equilíbrio e harmonia no rosto dela, é uma sobrancelha que também vai ser mais fina, mas ela vai ser mais preenchida, a gente vai conseguir alargar um pouquinho, vai trazer a sensação de uma sobrancelha mais larga, e é na conversa com essa cliente que a gente vai alinhar a expectativa, tá? Conseguir conduzir a cliente dessa forma é uma das coisas que a gente precisa para conseguir o resultado natural, porque se a gente for na onda do que a cliente quer, a gente vai chegar a um resultado artificial. A cliente, eu generalizei, né? Algumas clientes querem o super natural, bem leve e tudo mais. Outras chegam com foto. Eu queria como a dela, ó. E aí você olha, o rosto não tem nada a ver, às vezes a idade não tem nada a ver. Façam essa leitura, tá, gente? Às vezes uma cliente que tá aí com 40, 50 anos e ela traz a foto de uma modelo ou de uma atriz ou de alguém que ela conheça que tem 20 anos, façam a leitura dessa imagem. Ela não tá falando só da sobrancelha. Ela tá isolando a sobrancelha como aquilo que ela elegeu como a ferramenta para trazer aquele aspecto todo, que é a jovialidade. Então, as sobrancelhas um pouco mais largas e mais preenchidas trazem sim jovialidade, mas não caiam na cilada de fazer, numa mulher mais madura, sobrancelhas tão grossas quanto a de uma mulher muito jovem, ou como elas eram quando eram adolescentes, tá? Pra gente criar harmonia, a gente tem que criar um desenho apropriado para aquilo que a nossa cliente tem
hoje. Não falo apropriado no sentido moral, ela tem que usar o que a sociedade manda ela usar. Não, a gente está pensando em naturalidade. Naturalidade, micropigmentação natural, ela tem que respeitar a natureza da nossa cliente. Então, se ela tem sobrancelhas finas, ela vai permanecer com a melhor versão das sobrancelhas finas que ela tem. E da mesma forma, quando a gente trabalha sobrancelhas muito escuras, a gente vai dosar essa história toda, a gente não vai exagerar nesse muito escuro. A gente tem que cuidar, uma pessoa que tem as sobrancelhas grossas, a gente vai cuidar para não exagerar. E às vezes a pessoa chega assim, mas eu acho bonito aquela sobrancelha bem grossa. Calma, tá? Avisa a sua cliente, olha, vamos pensar no realce, vamos pensar no equilíbrio. Mas eu gosto dela bem marcada. Natural não é bem marcada. Uma explicação que eu uso muito para as minhas clientes a gente tem que criar uma sobrancelha que te acompanhe em qualquer situação. Então, se você vai domingo de manhã na padaria sem maquiagem, essa sobrancelha tem que te acompanhar e não destoar do seu rosto. Ela não pode chegar antes que você. Ela tem que estar ali em harmonia. Harmonia é equilíbrio. Harmonia não é perfeição. Harmonia é equilíbrio. Ou seja, nenhum dos elementos da face chama mais atenção do que o outro. Na hora que você olha o rosto, você vê o rosto como um todo. Então, eu falo para elas isso. Quando você vai num casamento, você pode maquiar as suas sobrancelhas para esse casamento. Mas quando você vai domingo de manhã na padaria, não dá para parecer que a sua sobrancelha ainda está indo no casamento. Então, naturalidade é essa história, é você ter essa leveza. E aí, quando você quer uma coisa mais intensa, mas é que eu me maquio todo dia, eu gosto de tudo bem marcado. Legal, se você já maquiou tudo, maquia as sobrancelhas também. Mas quando você estiver sem maquiagem, você vai garantir que elas também estarão lindas. E além delas estarem lindas, na hora que você se maquiar, cliente, falo pra ela, né? Na hora que você se maquiar, você já vai ter o desenho dela pronto. Porque muita gente fala assim, mas se eu vou ter que maquiar, que vantagem que eu tenho em ter a micropigmentação? O fato de que todos os dias elas vão estar certas e prontas pra você só passar uma sombrinha por cima. Porque quem aí já não ouviu uma história de uma cliente que ficou com uma sobrancelha diferente da outra? Eu ouvi uma vez a história de uma cliente, eu atendi ela, a mãe e a irmã. Ela me contando da mãe, eu fiz a micropigmentação da mãe. Ela falou, Jô, um dia minha mãe chegou no cabeleireiro e o cabeleireiro dela virou pra ela e falou, viu, o que você fez na sua sobrancelha? Ela pintava todos os dias com lápis. O que você fez na sua sobrancelha? Ela, porque eu desenhei como eu desenho todo dia. Foi então, elas estão roxas. A mulher não tinha se dado conta que ela passou um lápis roxo na sobrancelha. Ela falou, Jô, eu sou muito desligada, mas eu faço questão da minha sobrancelha estar pintada. Gente, a gente eliminou o risco da mulher passar o lápis errado na sobrancelha. O dia que ela quiser um pouquinho mais de intensidade, ela tá lá com o desenho certinho. E tem dia que você ouve o cliente falar, tem dia que eu acerto uma ficar perfeita, eu vou fazer a outra, não sai por nada. Aí quando eu vejo, já tô atrasada para sair para trabalhar. Então, a micropigmentação natural, ela vai ser a sobrancelha linda para todo mundo e para todos os momentos. E se a cliente quiser se maquiar, ela vai poder intensificar esse desenho com uma sombra, um lápis, um gel, enfim, de acordo com o que ela preferir. Ela pode, inclusive, fazer uma coloração de sobrancelhas e vai dar mais suporte, ainda mais volume para a sobrancelha dessa cliente. Então, conversem com a cliente de vocês. Explique o seu olhar, explique para ela o que significa a micropigmentação natural. Porque eu já recebi clientes com sobrancelha compactada, falando que gostariam de fazer a micropigmentação comigo. Faz muitos anos que eu fiz, agora eu quero refazer. Eu gosto dela assim, ó, como tá a minha, mais natural. E eu olhava e falava, gente, mas isso é uma sobrancelha compactada, isso não é natural. Conversem com a cliente de vocês, porque a percepção de naturalidade é muito diferente de uma pessoa para outra. Então explica para ela, olha só, natural é a gente fazer o início mais levinho, mais suave. Construir isso, percebe como é a sobrancelha natural, que a gente não tem pelinhos aqui e de repente eles começam a aparecer. Isso significa que é mais levinho. Daisy, você quer participar aqui comigo? Deixa eu abrir aqui.
Ai, contar. Eu aceitei. Daisy, você desistiu? Vamos lá, a gente tem alguns minutinhos só. Não tá. Aceitei. Quando alguém entra, todos podem ver. Eu aceitei, Daisy. Será que fiz sem querer? Não sei, mas tem uma outra pessoa que a Júnia também chamou. Vou chamar ela. Se você quiser participar, pode aceitar e a gente conversa. A gente tem mais 9 minutinhos de live aqui. A Vivian tá me perguntando: você faz shadow também? Eu prefiro fio a fio, mas shadow tá na moda. Eu não faço shadow, mas eu vejo sim muito valor na técnica. A shadow, como qualquer outra técnica, precisa ser muito bem executada. E ela pode compor uma sobrancelha muito bonita. O início, eu ainda acredito que a micropigmentação fio a fio é sempre mais interessante. Daisy não está conseguindo participar. Ai, que pena, Daisy. Mas se você quiser tentar chamar, chama que a gente abre aqui de novo, a gente vai tentando. Então eu vejo valor sim na técnica, só que ela tem que ser muito bem feita. Como tudo na vida, né, gente? Muito bem feito. Porque eu vejo por aí pessoas fazendo compactada ao invés de shadow, errando muito a cor de pigmento, errando muito a profundidade da pele, né? Será que tá com algum bloqueio para participar aqui? Tá aparecendo uma etiquetinha para mim assim, não está conseguindo participar. Gente, eu estou tentando, tá? Mas não sei por que que não tá dando. Mas enfim, gente, conversem com a cliente de vocês, façam a leitura da cliente de vocês. Eu comentei lá para trás na live sobre a questão de conhecer procedimentos que adjacentes à maquiagem, à micropigmentação, procedimentos que podem compor com a nossa micropigmentação. Façam a leitura, por exemplo, se a cliente de vocês diz que quer arquear a sobrancelha, façam a leitura se ela está incomodada com a pálpebra. Eu, por exemplo, estou bem incomodada com a minha. Se ela está incomodada com a pálpebra e por isso ela quer levantar a sobrancelha, ou se ela quer realmente a sobrancelha melhor desenhada. Se ela tiver algum incômodo na pálpebra, explica com todo cuidado, com todo jeitinho, que a micropigmentação não ergue as sobrancelhas. A gente não tem nada mecânico levantando as sobrancelhas. Mecânico seria um lifting, seria atração por fios, seria a blefaroplastia para remover esse excesso da pálpebra. Para que ela não se frustre na hora que você fizer a sobrancelha dela, conseguir compor uma sobrancelha com um pouco mais de arqueamento, mas que ainda assim não vá levantar a sobrancelha. Que isso você ensina a precificar. Gente, se for algo que vocês querem saber, mandem por direct o que vocês têm vontade de ouvir e respondam lá naquele link no dia 11, no evento Fixação Perfeita. A gente vai falar sobre vários tópicos importantes. O nosso maior objetivo é a micropigmentação natural, com tramas e fios finíssimos que fixam com uma passada. Para você se inscrever, clica no link da bio e lá a gente tem um questionário. Se vocês responderem esse questionário, a gente consegue melhorar o conteúdo que a gente vai colocar no curso, porque a gente vai falar sobre fios, sobre tramas, o manuseio do tebori, arquitetura dos fios, sobre design. A gente vai falar bastante coisa. E se precificação, por exemplo, for algo do interesse de vocês, quem sabe a gente consegue acomodar, porque é muito conteúdo que eu quero conversar com vocês no dia 11, às 8 horas. Então, clica lá no link e preenche, né? Faz a sua inscrição, ela é gratuita, o evento é totalmente online, dá para assistir de casa, tranquilo. E responde esse questionário para a gente saber exatamente o que vocês querem saber. Liliane, o que você quis dizer com que isso? Me conta. Vou recapitulando aqui os nossos 5 pilares. A gente tem a cor, a escolha da cor, que sempre vai ser a cor mais próxima dos pelos da sobrancelha da sua cliente. O design ideal, que é a gente chegar nessa proporção ideal no comprimento de corpo e cauda, espessura de início, espessura do ponto alto, que funcione para o desenho natural da sua cliente. A trama, como criar o encaixe desses fios para que a gente consiga simular o movimento dos fios da sobrancelha da nossa cliente. A intensidade, que é a proximidade
desses fiozinhos, né, a intensidade dessa trama, para a gente conseguir gerar o preenchimento necessário para cada sobrancelha e para cada momento da sobrancelha, né? Início, corpo e cauda, aonde a gente precisa de mais preenchimento e a expectativa da nossa cliente. Né? Qual é a expectativa da nossa cliente? O que que ela espera com a micropigmentação natural? E aí você vai conversar com a sua cliente para alinhar essas expectativas e garantir que ela fique feliz. A cliente feliz é a cliente que vai te indicar para outros profissionais. E lembre-se que até se ela não for fazer a micropigmentação, mas ela tiver recebido um excelente atendimento, ela vai falar bem de você. E essa é a melhor propaganda que a gente pode ter. O que é precificar? Liliane, precificar é quando a gente cria o preço do nosso trabalho. Para a gente criar o preço, a gente precisa entender todo o nosso custo. O custo, por exemplo, tem que envolver o material que a gente usa. Quais são os descartáveis que a gente tem que usar? A gente tem luva, máscara, touca, jaleco, o lençol, o pigmento, a lâmina. Tudo isso a gente tem que somar para entender quanto custa para a gente fazer. Além desses custos, a gente tem também o custo da nossa estrutura. Opa, tive que acender a luz. Opa, precisei pagar o aluguel de uma sala. Tudo isso a gente tem que entender para conseguir criar o preço do nosso trabalho. Além esses valores, né, esses preços dos descartáveis e da nossa estrutura, a gente tem também o preço da nossa hora de trabalho. Quanto vale uma hora do meu trabalho? Eu preciso entender isso. E é por essa hora que a gente trabalha tanto treinando, melhorando o nosso serviço, para que a gente tenha sempre uma qualidade técnica maior. E aí a gente vai aumentar o valor da nossa hora técnica. E assim a gente vai compor o preço do nosso serviço para poder passar para a nossa cliente. Isso é a precificação, tá bom? Quem mais tiver dúvidas, quiser que faça, enfim, mandem direct, participem ali na inscrição do evento online, dia 11 de abril, às 8 horas da noite. O evento Fixação Perfeita, para eu contar mais para vocês sobre a micropigmentação natural, com tramas e fios finíssimos que fixam com uma passada só, tá? Lá na inscrição, no link da inscrição, tem um questionário. E se vocês participarem desse questionário, eu consigo pensar em conteúdos específicos, né? Conteúdos que sejam do seu interesse, para a gente conseguir evoluir juntas. Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu me energizo com a presença de vocês, com a participação de vocês. Fico cada vez mais animada para criar esse conteúdo de valor e entregar isso para vocês com um brilho no olhar, como vocês falaram. Liliane, obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Amanda. Obrigada, Deise, que buscou participar. Vivian. Muito obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Agradeço de coração pela presença de vocês, pela participação. E na quarta-feira à noite tem outra live. Enquanto isso, corram lá e se inscrevam no evento dia 11 de abril, às 8 da noite. Ele é totalmente online e gratuito. É só clicar no link da bio e se inscrever. Um beijo e boa semana para vocês!